Bom, dando continuidade, nós também temos os receptores AMPA. Esses são formados por combinação de subunidades proteicas classificadas como GLU-R1, GLU-R2, GLU-R3 e GLU-R4, onde elas se juntam também para formar esse canal iônico que é o receptor AMPA. Esses receptores eles são permeáveis ao íon sódio. E os receptores AMPA que não são formados pela subunidade GLU-R2, eles também são permeáveis ao cálcio. Quanto aos receptores de kainato, eles são formados por combinação de subunidades proteicas classificadas como GLU-R5, GLU-R6 e GLU-R7, associadas com as subunidades classificadas como Ka1 e Ka2, onde elas se unem de diferentes formas, também formando um canal iônico, que é o receptor de kainato, que é permeável ao sódio e cálcio, porém mais permeável ao sódio. Quanto aos receptores metabotrópicos, como eu disse, eles são 8 e são subdivididos em 3 classes, todos receptores acoplados à proteína G, sendo que a classe 1 envolve os subtipos de receptor de glutamato metabotrópico 1 e 5, e ambos ativam a proteína GQ, então levando ao aumento da concentração intracelular de cálcio. Já a classe 2 envolve os subtipos 2 e 3 e ativa a proteína GI, e a classe 3 de receptor metabotrópico de glutamato envolve os subtipos 4, 6, 7 e 8 e ativa a proteína GI. Então, ambas, por ativarem a proteína GI, acabam diminuindo a atividade da adenilato ciclase. Quanto às principais localizações dos receptores de glutamato, são nos núcleos da base e nas vias sensitivas, onde eles atuam auxiliando na propagação do estímulo da dor. Quanto ao papel desses receptores, os receptores AMPA e os receptores kainato são responsáveis pela transmissão sináptica excitatória rápida, enquanto que os receptores NMDA atuam como um componente mais lento, gerando também potencial excitatório pós-sináptico, porém de forma mais lenta, porque eles necessitam antes que nós tenhamos ativação principalmente dos receptores AMPA, para que nós tenhamos a despolarização da membrana e o desbloqueio do receptor NMDA em função do magnésio. Os receptores metabotrópicos, eles também atuam tanto a nível pré quanto pós-sináptico, possuem efeito modulador, então efeitos mais lentos, gerando efeito excitatório pós-sináptico, por exemplo, por bloquearem canais de potássio. Bloqueando o canal de potássio, impede a saída de potássio da membrana neuronal e, consequentemente, gera despolarização, efeito estimulatório pós-sináptico. E eles também apresentam efeito inibitório pré-sináptico a nível de receptor metabotrópico, uma vez que nós temos a classe 2 e a 3, que ativam a proteína GI, inibindo a abertura de canais de cálcio, consequentemente impedindo a entrada de cálcio no terminal pré-sináptico glutamatérgico e consequente diminuindo a liberação de neurotransmissor, não só glutamatérgico, como nos demais neurônios, reduzindo a liberação de outros neurotransmissores. Quanto ao GABA, o neurotransmissor GABA, então é o ácido gama-aminobutírico, e ele é sintetizado a partir do glutamato. Então, lá no terminal axônico dos neurônios GABAérgicos, nós temos a enzima glutamato descarboxilase. Esta enzima ela é importante porque ela vai retirar a carboxila do glutamato,
dando origem ao neurotransmissor GABA. A glutamato descarboxilase também é chamada de ácido glutâmico descarboxilase. Uma vez formado o GABA, ele será transportado para dentro das vesículas sinápticas para ser armazenado. Sendo que GABA ele é considerado o principal neurotransmissor inibitório cerebral. Uma vez que na medula e no tronco cerebral nós temos outro neurotransmissor inibitório, que é a glicina. GABA ele é abundante, está em alta concentração no sistema nigrostriado e também em concentração significativa em toda a substância cinzenta. E posteriormente a finalização de ação de GABA vai depender de uma reação de transaminação, que é catalisada pela enzima GABA transaminase, que ocorre principalmente dentro de astrócitos, que eu mostrarei posteriormente para vocês. Cerca de 20% dos neurônios no sistema nervoso central eles são classificados como GABAérgicos, e dentro desses neurônios eles se subdividem em interneurônios curtos, que são os neurônios de circuito local, e os tratos GABAérgicos longos, que são os neurônios de projeção, que acabam enviando ramificações nervosas, as terminações nervosas, para outras regiões cerebrais. E de um modo geral, praticamente todos os neurônios são sensíveis ao efeito inibitório mediado pelo GABA. Sendo que o GABA ele atua em dois subtipos de receptores, que são os receptores GABA-A e os receptores GABA-B. Os receptores GABA-A, eles são canais iônicos dependentes de ligantes, então são receptores tipo 1, e os receptores GABA-B são receptores acoplados à proteína G. Então, são receptores tipo 2. Sendo que o receptor GABA-A, ele é um canal de cloreto. Ele é um pentâmero, então ele é formado por 5 subunidades proteicas que formam o canal de cloro. Esse canal de cloreto, que é o receptor GABA-A, ele está presente tanto na membrana pós-sináptica quanto na membrana pré-sináptica neuronal. E de ambas as formas, ele atuando nesse receptor, ele vai levar à abertura dos canais de cloreto e à hiperpolarização neuronal, impedindo a atividade, reduzindo a atividade sináptica, tanto pós quanto pré-sináptica. E, consequentemente, também a hiperpolarização neuronal acaba impedindo a abertura de canais de cálcio e impede a liberação de neurotransmissores. Quanto ao receptor GABA-B, que nós falamos que é um receptor acoplado à proteína G, ele é acoplado à proteína GI. Então, ele diminui a atividade da adenilato ciclase e isso acaba tendo efeito inibitório, tanto a nível pós-sináptico quanto em nível pré-sináptico. A nível pós-sináptico, por causar ativação de canais de potássio, onde a ativação desses canais de potássio leva à abertura deles e a saída de potássio através da membrana neuronal, o que vai levar à perda de carga positiva interna e à hiperpolarização neuronal e à redução da atividade sináptica. A nível pré-sináptico, impede a abertura de canais de cálcio, consequentemente impede a entrada de cálcio na célula, impede a exocitose das vesículas sinápticas e diminui a liberação de neurotransmissores, tendo efeito então inibitório. Aqui é a demonstração do receptor GABA-A, que é um canal de cloro, onde GABA atuando no sítio ativo desse canal iônico vai levar à abertura dele, possibilitando a difusão do cloreto para o interior da membrana neuronal, gerando a hiperpolarização neuronal. Quanto à finalização da ação de GABA, ela também depende não só do neurônio pré-sináptico GABAérgico, mas também dos astrócitos. Então, em ambas as membranas, nós temos
o cotransportador, no caso, sódio GABA, que vai ser responsável pela retirada desse neurotransmissor da fenda sináptica. GABA, sendo transportado para dentro do terminal GABAérgico, acaba sendo levado por transportador vesicular para dentro da vesícula sináptica, onde é armazenado. E, uma vez ele sendo transportado pelo mesmo cotransportador para o interior do astrócito, ele vai sofrer a reação que eu comentei antes de degradação dele, que é catalisada pela enzima GABA transaminase, que gera uma reação de transaminação. Esta enzima, ela retira o grupamento amino de GABA e transfere para o alfa-oxoglutarato. O alfa-oxoglutarato, recebendo esse grupamento amino, ele é transformado no glutamato. E GABA, perdendo o grupamento amino, é transformado no semialdeído sucínico, que após será transformado em sucinato, que faz parte do ciclo de Krebs. Já o glutamato no interior do astrócito, ele será convertido em glutamina, sob ação novamente da enzima glutamina sintase, como aconteceu quando eu mostrei a finalização da ação do glutamato. Então, esta enzima, ela adiciona uma amina ao glutamato para formarmos a glutamina, que após será liberada do astrócito para o fluido extracelular, recaptada agora pelo terminal GABAérgico. No terminal GABAérgico, a glutamina será desaminada pela glutaminase, dando origem ao glutamato. E o glutamato, como está no terminal GABAérgico, sofrerá a ação da glutamato descarboxilase, que irá tirar a carboxila do glutamato, dando origem a GABA, que não representaram aqui. GABA, uma vez formado, será levado pelo transportador específico para dentro da vesícula sináptica para armazenamento e posterior liberação novamente. Aqui mostrando, então, a finalização da ação do glutamato e de GABA através da região pré-sináptica GABAérgica e glutamatérgica, mostrando que ocorrem da mesma forma, por cotransportador sódio-GABA e cotransportador sódio-glutamato, mostrando que há dois íons sódio envolvidos nesse processo e que depois são transportados para dentro das vesículas sinápticas por mecanismo de antiporte, através da entrada do neurotransmissor na vesícula e a saída do próton. E aqui nós temos o neurotransmissor glicina, que também é um neurotransmissor inibitório e que encontra-se em alta concentração na substância cinzenta, principalmente da medula espinhal. A glicina, ela é sintetizada a partir de um aminoácido, que é a serina, sob a ação de uma enzima, que é a serina hidroximetiltransferase. Essa enzima, ela retira uma hidroximetila da serina, dando origem à glicina, que é um neurotransmissor inibitório e que, portanto, causa hiperpolarização neuronal. O receptor de glicina, ele é um canal iônico dependente de ligante e é um canal de cloreto também, onde a glicina se ligando ao sítio ativo desse receptor, que é um canal de cloreto, ela vai possibilitar a abertura desse canal iônico e a entrada de cloreto através da membrana, gerando hiperpolarização. Aqui nós temos o exemplo de um antagonista de glicina, que é a estricnina, que é bastante utilizada, né, para matar ratos de forma indesejada, né, mas que é utilizada. O que ela faz? Por ser um antagonista de glicina, ela compete com a glicina pelo receptor.
E ela se ligando impede que a glicina se ligue e impede a hiperpolarização neuronal, gerando no animal intoxicado por estricnina ansiedade, tremor, vômitos, febre alta, espasmo muscular, convulsão e, por fim, morte.